Hoje você vai aprender a fazer esse sabão Ariel, gente, sem soda cáustica, isso mesmo. Para quem não gosta de trabalhar com soda, vou passar essa receita super potente, tá? Que você vai multiplicar um Ariel de 700 ml e ter isso tudo de sabão. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita, aqui eu tenho minha bacia, tá? Vou colocar de primeira 8 litros de água em temperatura ambiente, tá? É mole mole essa receita, gente. É como se fosse uma multiplicação daqueles detergentes que você já viu, mas dessa vez é com sabão líquido, mas sem perder a qualidade dele. Vai lavar roupa tão bem quanto o original, tá? Aqui eu estou colocando 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Vamos dar uma misturada bem boa, tá? Porque o bicarbonato ele sempre demora um pouquinho a mais para dissolver na água. Atenção também, essa receita também pode ser uma alternativa, tá? Para quem quiser fazer uma base de óleo e soda, pode fazer e na hora de colocar essência, não coloca essência, pode colocar um sachê de Ariel, que também vai dar na mesma, tá? Vai ficar cheiroso do mesmo jeito. Mas aqui o foco é para quem não quer mexer com soda ou para quem quer fazer uma receita diferente ou quer usar no mesmo dia sem ter muito trabalho de regulagem de pH, tá bom? Agora estou colocando aqui uma colher de sobremesa, tá? Uma colher de café ou sobremesa de EDTA. O EDTA é opcional. Se você não quiser colocar, não precisa colocar EDTA. Mas o EDTA ele deixa mais transparente o sabão. A única diferença é que ele pode ficar meio turvo, mas vai ter o mesmo resultado, tá? Assim, de eficiência na hora de lavar a roupa. Dessa vez eu estou fazendo em colheres, tá? A minha receita para vocês que não tem balança conseguirem fazer de uma forma fácil, tá? E descomplicada. Agora eu estou colocando aqui uma, duas e por último 3 colheres de sopa de açúcar. Bernardo, para que o açúcar? Gente, nessa receita eu optei para colocar o açúcar. Como nós vamos usar é, a barrilha leve, eu quero deixar ele um pouco mais glicerinado na hora que você for manusear ele, tá? Para não ressecar a mão. É só por isso mesmo, tá? Por isso esse pouquinho de açúcar, só para garantir que não resseque a mão. Estou misturando muito bem, assim como todos os ingredientes que eu coloco nessa receita, tá? Sempre vai misturando para não empedrar nada no fundo da bacia. Agora que eu tenho 700 ml de Ariel, tá? Esse Ariel aqui no Rio de Janeiro, eu paguei R$19,90 nele, tá? Me fala aqui nos comentários quanto tá esse Ariel, quanto é que tá o sabão líquido aí na cidade de vocês. Eu quase não compro, então não tenho muita ideia, tá? Mas aqui no Rio eu paguei R$19,90 nesse 700 ml de Ariel. Mas vale a pena porque a gente vai fazer uma multiplicação boa nele. Coloquei o Ariel, vou dar uma misturada, tá? Bem boa. Para não perder o que tinha ali dentro, ali de restinho, eu coloquei mais água ali e enchi e coloquei de volta na bacia. Então, foram 8 litros no começo de água, mais 700 ml de Ariel e mais 700 de água que eu enchi de novo esse sachê do Ariel, tá? Para não perder nada, porque R$19,90, né? A gente tem que aproveitar até a última gota. Tô dando aqui a misturada que eu falei para vocês. E agora que vem um truque, tá? Olha aqui, como tá baixo o pH. Muita gente não ensina assim a multiplicar sabão para lavar roupa porque ele fica fraquinho, diferente do detergente, que o detergente não faz muita diferença, tá? Só você colocar um bicarbonato que ele vai dar uma potencializada desengordurante. Mas como é sabão para lavar roupa, ele precisa estar com pH um pouco mais alto. Então, dei uma medida aqui no pH e vamos regular o pH com barrilha leve. Para quem tem dúvida, o bicarbonato ele desce o pH, tá? É um espessante também. E a barrilha leve sobe o pH. A barrilha leve vai servir nessas horas aí.
Quando o pH está baixo, a gente quer subir ele. Como isso aqui tá aguado, tá água pura, eu vou colocar assim, ó, de colher em colher a barrilha leve. Se você colocar primeiro a barrilha leve, depois a água em cima, ela empedra, tá? Então é sempre bom você colocar a barrilha leve por cima da água e ir misturando porque ela dissolve. Dessa vez aí, eu estou colocando direto no sabão porque ele tá água pura, não tá é, grosso. Se tivesse grosso, aí sim eu dissolveria em uma água à parte. Mas como ele tá bem aguado, né? No caso, eu estou colocando direto. Então, se você fizer nessas proporções, o que vai resolver o problema de vocês do pH não precisa nem ter fita, tá? Nessa hora, pode seguir a receita que vai ficar igual a minha, tá? Tô usando 2 colheres de sopa de barrilha leve. Mistura muito bem, gente, muito bem mesmo, porque parte das coisas vai pro fundo e se você não misturar, vai ficar aquelas coisas feias, tá? Empedradas no fundo. Então, vai mexendo bastante até tudo diluir por completo. Agora, Bernardo, o que que eu faço para engrossar esse sabão? Gente, esse sabão aqui, por mais que esteja aguado, ele já é um sabão bom para você lavar roupa, porque o pH já tá bom e o cheiro tá maravilhoso. Mas como a gente gosta de um sabão mais grossinho, eu vou te dar alternativas para você fazer. Olha como é que o pH subiu, tá vendo? Já tá verdinho, um 9. Show? Perfeito para lavar roupa. Olha aqui, até mostra aqui na tabelinha de fita, tá? Lembrando que quem quer comprar essa fita, bicarbonatos, é, barrilha, soda cáustica, tudo isso eu vendo lá nos meus grupos de WhatsApp, tá? É só entrar no link que eu sempre deixo na descrição e no primeiro comentário. E se você quer virar um expert na saboaria, é só entrar por Sabão Caseiro Lucrativo, que é um curso maravilhoso meu, tá? Que eu vou deixar aqui o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, o que vamos fazer para engrossar, tá? Peguei uma parte aqui do sabão, vocês podem ver que ele tá bem aguado. Coloquei uma colher de sopa de sal. Isso aqui é só para testar, tá? Para ver se o sabão aceita o sal sem acontecer nada. E ele aceitou de boa. Vou voltar com ele para a bacia e assim vou repetindo o processo até chegar a um ponto que eu quero de grossura, tá? Lembrando que sabão de mercado, para você colocar sal, para espessar ele, ele não vai ficar super grosso. Para você deixar ele super grosso, ou você vai pegar detergente de mercado e colocar na receita, tá? 1 ou 2 garrafas de 500 ml. Ou você vai pegar um sabão caseiro que você já tem aí na sua casa, já com pH regulado, que ele vai dar uma engrossada. Ou você pode usar Lauril também, que o Lauril ele vai também dar uma engrossada no sabão. Se você for daquelas pessoas que conhecem mais química, né? Pode utilizar também o ácido sulfônico, que também pode dar uma engrossada, pode não, vai dar uma engrossada no seu sabão. Show? Então dei alternativas aqui para o básico até o expert na saboaria, tá? Aí vocês escolhem como vocês querem engrossar o sabão de vocês. Mas se quiser deixar só com sal mesmo, também tá ótimo, não vai perder nada a eficiência dele na hora de lavar roupa. Vou dar uma acelerada no vídeo, porque vocês sabem que eu detesto vídeo longo, tá? Vocês vão repetir esse processo do sal quantas vezes vocês quiserem, mas fique de olho para não esbranquiçar o seu sabão, tá? Igual está aí no pote, tá? Meio branco, leitoso. Não deixa tudo ficar assim, ok? Vai colocando aos pouquinhos. Bernardo, quanto você colocou de sal? Gente, eu coloquei quase meio quilo de sal, tá? Porque eu fui e foi dando certo e é isso, tá? Ficou bom desse jeito. Agora, como eu já coloquei sal demais e deu já uma engrossada, mas eu sei que daí não vai passar, porque esse sabão de mercado para multiplicação ele não engrossa tanto, o que eu vou fazer? Vou pegar 1 litro do meu sabão caseiro, que já está aqui guardadinho há um tempo e tal, já está com pH super regulado até baixo demais, vou colocar na receita e misturar. Ele já vai dar aquela engrossada no sabão.
Eu optei pelo sabão caseiro porque eu já tinha aqui. Você pode optar pelo detergente de mercado, pode optar pelo Lauril ou pelo ácido sulfônico, tá? Pronto, agora é só misturar. Vou dar uma regulada aqui no corante, ou você pode deixar essa cor mesmo, que também tá bonito. Só vou colocar um verde a mais, tá? Borrifei um pouco de álcool por cima, tá? Para tirar aquela espuma toda. E agora eu tô colocando um pouquinho de corante verde só para puxar mais para a cor do Ariel. E olha isso, gente. Que lindo, tá vendo? E agora vou deixar descansar de um dia para o outro e volto para mostrar para vocês o resultado, tá? Como ele engrossou. E aqui está o resultado depois de 12 horas. Gente, receita simples, barata, descomplicada de você fazer, sem mistério algum e o cheiro maravilhoso, tá? E a eficiência também maravilhosa. Se você gostou do vídeo, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E me deixa aqui nos comentários quanto tá o sabão líquido aí na cidade de vocês, que eu tenho essa curiosidade. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, já deixa seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nada toda vez que tiver vídeo novo. Agora vamos fazer o teste do sabão que vocês pedem tanto. Peguei uma bacia menor, vou colocar um pano de prato aqui, tá meio sujinho. Vou colocar só um pouquinho do sabão. Gente, vocês vão ver quanta espuma faz, tá? Dependendo do que você usar, sabão caseiro, eu acredito que não vai fazer tanta espuma não, tá? Pode até fazer por conta do Ariel. Mas se você usar um detergente ou o Lauril para dar aquela engrossada, né? Se você optar por isso, aí eu pode ter certeza que na máquina vai fazer aquele espumeiro que vocês gostam, tá? Vou colocar aqui 2 litros de água, tá? Só tá com a água com espuma porque eu tô usando o mesmo pote que eu peguei o sabão. E olha quanta espuma, gente. Vale super a pena. Façam aí, depois me contam, tá? Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.